Gente, queria conversar com vocês hoje, nessa noite, sobre um texto que Deus tem falado muito comigo nos últimos dias, e tem sido muito interessante a maneira como Deus tem falado com relação a esse texto que está no livro de Lucas, no capítulo 14, o versículo 27. Pode abrir se você tiver com a tua Bíblia aí. É muito interessante esse versículo porque nessa última semana Deus começou a falar muito comigo através desse versículo, que vai dizer simplesmente assim: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Nessa noite eu quero conversar com você sobre esse único versículo, e eu quero continuar essa mensagem num outro culto, dando continuidade nos versículos que vão vir depois desse texto, desse versículo que nós lemos. Mas é muito interessante porque à medida que eu vou lendo e tentando compreender essa passagem que Jesus nos coloca, é tão interessante que a gente começa a entender quais são as marcas da cruz. E sobre isso que eu quero conversar com você hoje, nessa noite, e te deixar tranquilo. A gente está se programando realmente para terminar esse culto, no máximo até 8h35, para você poder voltar para casa, você que está participando presencialmente, tranquilo, e a gente respeitando as autoridades, e meio ao decreto tem sido colocado também, com o toque de recolher às 9 horas. E sabe, as marcas que, quando nós como cristãos carregamos a cruz de Jesus, vão aparecendo em nós, elas precisam ser cada vez mais evidentes. Quando nós falamos sobre a cruz, esse símbolo, ele é um símbolo universal. Algumas pessoas têm em casa, outras pessoas têm aí tatuado, usam como pingente nas roupas, mas para algumas pessoas esse símbolo representa morte. Para outras pessoas esse símbolo representa a vida. Para outros talvez a proteção. Para alguns talvez que estão hoje aqui, talvez esse símbolo represente um peso, quem sabe um privilégio, uma punição ou até mesmo uma identidade. Mas para você, o que representa a cruz? Cruz credo, pastor? Não, calma gente, fica tranquilo. Sabe, além desses significados, a cruz também representa uma missão. Esse texto ele vem numa passagem muito interessante, porque vai mostrar que depois que Jesus começa a realizar alguns milagres, as multidões começam a seguir a Jesus, e à medida que essas multidões começam a o seguir, em uma situação muito específica, depois de realizar outros milagres, ele vai até a casa de um fariseu para pregar o evangelho mais uma vez, e quando ele sai de lá, as multidões continuam seguindo, e ele simplesmente vira para aquela multidão e vai dizer essa frase desse versículo 27 que nós lemos: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E sabe, a cruz para Jesus não foi simplesmente um símbolo de morte, de vida ou de salvação. A cruz para Jesus foi um símbolo de missão. E à medida que nós carregamos a nossa cruz, algumas marcas que Jesus exige dos seus discípulos precisam começar a aflorar na nossa vida. Mas o problema é que muitos de nós estamos lá no meio daquela multidão, e quando Jesus vira para a multidão onde todos nós estamos, ele vai dizer: quem aí está disposto a pagar o preço de carregar a minha cruz, de cumprir a missão da mesma maneira que eu cumpri a minha própria missão, me esvaziando da glória, me fazendo como homem e padecendo numa cruz, para que vocês pudessem ter o livre acesso a Deus e não precisassem mais fazer sacrifícios através de animais, porque o sangue de animais não é mais suficiente para remir os pecados, mas o sangue do próprio Deus, através de Jesus, é aquele que nos perdoa pelos nossos pecados e nos conecta novamente a Deus. Esse é o sacrifício de Jesus, essa é a missão de Jesus, e ele realiza essa missão por amor. E sabe o que Jesus estava fazendo quando ele se vira para aquela multidão? Sabe o que Jesus está fazendo quando ele se vira para nós aqui hoje, ouvindo essa palavra, e vai dizer: aquele que quer me seguir, toma a sua cruz? Jesus estava fazendo um filtro. Jesus estava fazendo uma peneira para saber, entre a multidão
Quem é que estava lá só para ver os milagres? Quem é que estava lá só por interesse? Quem é que estava lá simplesmente para ver o que ia acontecer? Afinal, ser humano não pode ver uma fila, ser humano não pode ver um acidente, ser humano não pode ver um negócio diferente acontecendo, ainda mais em tempo de Covid. Se tiver uma aglomeração, se você não for lá ver, vai pelo menos ligar para denunciar porque está errado. Não é verdade? E sabem, agora Jesus começa a mostrar, não mais simplesmente para aqueles que estavam tentando buscar ao Senhor por interesses em meio à multidão, ou simplesmente olhando o que ia acontecer, mas Jesus começa a fazer uma separação. E se hoje nós estivéssemos nessa mesma situação, e Jesus começasse a fazer essa separação entre a multidão, fazendo essa peneira, quem são os meus discípulos? Será que você passaria no crivo das marcas daqueles que estão dispostos a pagar o preço de carregar a sua própria cruz para cumprir a missão daquilo que o Mestre tem colocado para cada um de nós? Queria ler os primeiros versículos desse texto, 25, 26 e 27, para você entender um pouco mais. O versículo 25 de Lucas 14 vai dizer assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, ou seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Só até aqui. Esse texto nos mostra um filtro que Jesus está fazendo em meio às multidões que o seguem. E hoje eu quero aprender junto com vocês, através desse texto, quais são as marcas que Jesus nos mostra que os seus seguidores precisam realmente ter e vão desenvolvendo à medida que eles estão dispostos a carregar a sua cruz e cumprir a sua missão da mesma maneira que Jesus cumpriu também a sua missão. E a primeira marca que a cruz vai produzir na nossa vida quando estamos dispostos a nos tornarmos discípulos e não mais simplesmente alguém em meio à multidão com Jesus, é a marca do amor. O versículo 26 vai dizer: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua mulher, ou até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, esse não pode, e ele é muito categórico nisso, não pode ser o meu discípulo. Mas por que Jesus é tão categórico quando ele coloca alguma coisa assim tão forte com relação ao amor? Porque Jesus está falando aqui de prioridade. Jesus está dizendo assim: se você não consegue me colocar como primeiro lugar para cumprir a missão que você tem, e você talvez vai se colocar em muitas desculpas que podem ser talvez os cuidados com a família, que não são errados, mas não podem estar acima do teu compromisso com o Senhor e do teu amor com Ele. Talvez até mesmo com relação às tuas vontades, talvez com relação aos teus desejos, talvez com relação aos teus estudos, talvez com relação aos seus sonhos. Mas se cada uma dessas áreas ou qualquer outra área da vida estiver acima daquilo que o Senhor tem para você, a palavra é muito clara, mas ela também é muito pesada. Não é meu discípulo. E eu vim hoje aqui falar para você, através dessa mensagem, que está na hora de eu começar a reavaliar, e você também começar a reavaliar, quais são as nossas prioridades no nosso relacionamento com o Senhor. Quando Jesus estava orando no Getsêmani, os seus discípulos começam a dormir, ele estava prestes a se sacrificar e passar por todo aquele processo em meio à crucificação, e enquanto ele estava orando sozinho no Getsêmani, tentando ter um encontro com o Pai, ele vai fazer uma oração muito conhecida, e ele vai dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, esse sofrimento, esse propósito, essa missão, isso que eu tenho que fazer, mas seja feita a sua vontade. Jesus sabia qual era a sua missão, o que ele ia passar para cumprir, e cumpriu a sua missão carregando a cruz até o final. E a maior marca que isso gera na minha vida e na sua vida é o amor. E da mesma maneira que ele nos amou desta maneira, a resposta que eu preciso trazer para com Jesus, sendo seu discípulo, é carregar a minha cruz, que é muito mais leve do que a cruz de Jesus. E uma das marcas mais profundas que a cruz gera nos seguidores de Jesus é o amor. Nós amamos a Jesus, o problema é que às vezes não o amamos tanto.
Mas como que eu vou saber, pastor, se eu estou amando Jesus suficientemente? Primeiro, se você está se perguntando assim, é bem provável que você não está amando Jesus o suficiente. Eu e minha esposa, a gente algumas vezes troca algumas cartinhas, deixa uns bilhetinhos anotados, às vezes na geladeira, em algum presente, ou quando alguém vai viajar, vai sair. E por diversas vezes, uma das coisas que eu coloco nesses bilhetes é: eu te amo ainda mais do que ontem. Sabe, a caminhada com Jesus é um relacionamento que ele é construído dia após dia. E como é que alguém pode amar alguém mais do que amava ontem? Relacionamento, sacrifício, disposição e a vontade de cumprir a missão que o Senhor tem para cada um de nós. Você já conhece Jesus o suficiente para não abandonar, para ser diferente das multidões que seguem a Jesus? Será que não está na hora de você voltar a carregar a cruz da missão que Ele deu para você? Sabe o que eu acho muito forte? Nós consultamos a Deus para entender qual é o propósito, nós consultamos a Deus para entender qual é a direção, nós consultamos a Deus das mais diversas formas para termos respostas em áreas tão importantes da vida, mas normalmente nós não consultamos a Deus quando nós queremos abandonar a sua missão. Nós não consultamos a Deus quando estamos cansados, porque a gente está tão esgotado em meio às rotinas, compromissos e as coisas que você faz, que só você sabe. Fala assim: Jesus, estou tão cansado. E agora começou esse negócio do Covid ainda. Esse negócio de célula online, Jesus, meu Deus, não é a mesma coisa. Eu queria que fosse presencial e não está dando certo. Eu faço. E antes, quando era presencial, tinha mais gente, agora tem pouca gente. Então não deve ser da vontade do Senhor, eu vou parar. Mas você não orou perguntando para Jesus se era para parar, até porque você sabe a resposta que Ele tem para você. Mas você desistiu da missão que Ele te deu. Seja liderar uma célula, seja trabalhar como voluntário em alguma área, seja servir a Jesus das mais diversas formas. Onde foi que você deixou de carregar a cruz? Onde foi que você deixou simplesmente, seja qual for a desculpa, seja qual for o peso, seja qual for a situação que você enfrentou ou viveu, o que você falou para a tua consciência para calar ela? Porque eu tenho certeza que não foi Jesus que falou para você parar. A não ser que você tenha consultado Ele antes e tenha sido bem claro isso para você. Por quê? O reino de Deus avança, gente. E em meio às adversidades, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, a gente fica buscando desculpa para poder parar, sem nem mesmo consultar Jesus para entender se estava na hora. E sabe, à medida que você ama Jesus, você não precisa ficar anunciando para todo mundo: eu sou crente, eu amo Jesus. Sabe por quê? As pessoas à tua volta, sejam elas cristãs ou não, elas vão perceber que não só simplesmente existe algo de diferente em você, mas elas vão inclusive querer saber o que é que existe de tão diferente em você. Antes de ser pastor, eu era bancário, e por diversas vezes as pessoas com quem eu trabalhava queriam se juntar na minha mesa e falar assim: Lucas, eu não sei o que você tem de tão diferente, mas você pode orar por mim? Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei como você consegue manter a calma em meio a situações em que todo mundo aqui está desesperado. Não que eu não estivesse, e não que eu estivesse disfarçando, mas era a capacitação do alto para poder manter a calma em algumas situações difíceis. E sabe, eu vejo que às vezes falta para nós amar mais ainda a Jesus, porque quando a gente ama alguém, todo mundo que está à nossa volta sabe que a gente ama aquela pessoa. Será que as pessoas que estão à tua volta, lá na tua casa, no teu trabalho, faculdade, ou no ambiente que você vive, elas conseguem perceber que você realmente ama Jesus, sem você precisar usar aquela faixinha aqui, Jesus, te amo, né? Aquelas daí de show assim, né? Que eles gostam, bem brega assim, né? É verdade, gente, vai dizer. Você já usou quando era adolescente, né? Foi lá no show da Sandy Júnior, estava lá, né? Foi, não foi? Quem riu mais alto é porque usou já a faixinha lá. Xuxa, foi? Tem gente que foi, é verdade, não tem jeito. Mas é verdade, gente. Você não precisa ser escarado, as pessoas vão perceber. Não é por isso também que você não vai usar a palavra. Você vai usar a palavra sim, para falar de Jesus, do amor dele. Como? Contando, compartilhando. O que, pastor? O que Jesus faz na tua vida.
Afinal de contas, se quando você conta que existe algo de diferente acontecendo, que é espiritual, que você orou e que aconteceu, e essa pessoa te conhece, teu amigo, se ela falar que não é verdade, ela está te chamando de mentirosa. E quem é amigo não fala isso para amigo de verdade. E sabe, Jesus, depois de ter sido crucificado e ressuscitado, ele aparece em algumas situações muito específicas aos seus discípulos. E é muito interessante que o livro de João, no capítulo 21, vai descrever mais uma vez em que Jesus aparece aos seus discípulos, e naquela situação, Jesus aparece na praia, e alguns dos seus discípulos, entre eles Pedro, tinham voltado a fazer aquilo que eles faziam no começo, que era pescar. Estavam dentro de um barco e mais uma vez eles passaram a noite inteira tentando pescar e mais uma vez não pescaram nada, porque aquele não era o propósito, aquela não era a cruz que eles tinham que carregar. Eles haviam se tornado pescadores de homens e não mais pescadores de peixes. Mas porque eles ainda não entendiam o propósito do Senhor de padecer numa cruz, eles agora voltaram a fazer aquilo que eles faziam antes. E aí Jesus aparece, fala para que eles possam jogar a rede do outro lado, do lado direito, e eles têm mais uma pesca miraculosa, vem até a praia, Jesus já está preparando lá o almoço ali para eles comerem juntos, e aí eles conseguem realmente perceber, a palavra vai dizer que eles ficam constrangidos ao perceber que era Jesus que estava ali com eles. E depois disto, algo extremamente sensacional acontece. Jesus se vira para Pedro e vai dizer um texto muito conhecido da palavra, e eu não quero entrar simplesmente em que muitos pregadores, já vi muita gente pregar sobre isso, em falar das esferas do amor, com relação ao grego, do filéu, do ágape, do tudo mais. Sabe por quê? Isso é importante? Com certeza, mas eu acho que mais importante do que isso é a resposta que Jesus dá no final. E Jesus vira para Pedro e vai dizer assim: Pedro, você me ama mais do que esses? Claro que sim, Senhor. Pedro, então, cuide das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Pergunta uma segunda vez. Claro, Senhor. Então, pastoreie as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Pergunta uma terceira vez. É claro, Senhor. Então, Pedro, para de voltar a pescar e cuida das minhas ovelhas. João, Marcos, Ana, Marta, Maria, Teresa, todos aqui e que estão em casa assistindo, onde você estiver, Jesus está perguntando a mesma questão para você e colocando o teu nome. Você me ama? Mais do que esses? Mais do que tudo? Então, cuida das minhas ovelhas. Cada um de nós tem uma missão diferente ao carregar a cruz, mas cada um de nós faz parte de uma missão maior de Jesus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onde é que você parou de cuidar das ovelhas do Senhor? Por causa de interesse, por causa de vontade, por causa do cansaço, falta de ânimo, as dificuldades que foram surgindo na tua vida? E sabe, Jesus continua fazendo a mesma pergunta para mim e para você. Volta a carregar a cruz. Por que é que você parou? Está na hora de voltar. Quando eu era adolescente, meu pai havia recém se formado no seminário e se tornado pastor, e eu não conseguia entender algumas vezes, com a minha cabeça ainda de adolescente, por que ele tinha que sair toda noite para fazer visita na casa de famílias, na igreja que ele tinha assumido. E foram diversas as noites, na maioria das noites da semana ele estava fora de casa, ele tinha um outro trabalho e à noite fazia as visitas, no final de semana estava na igreja, pastoreando também. E aquilo por anos e anos e anos eu não conseguia entender. Hoje eu vejo que talvez pudesse ter um pequeno ajuste, um pouquinho de um equilíbrio talvez, mas na verdade hoje eu consigo ver que ele estava carregando a cruz, da missão que Jesus tinha dado para ele, para cuidar do rebanho que Deus tinha colocado sobre a sua responsabilidade. Alguma vez você já falhou? Você já errou? Não só com relação ao pecado, com relação à missão. De deixar a cruz de lado, de talvez Jesus ter te pedido alguma coisa para fazer que você não fez. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu várias vezes. Mas sabe, uma das vezes mais difíceis que isso aconteceu comigo,
Eu não sei se eu já contei, acho que eu nunca contei isso, na verdade. E eu falo com tristeza. Eu falo com vergonha. Porque me faltou coragem. Porque me faltou, talvez, vontade. Talvez eu tivesse mais preocupado com a minha própria segurança. Talvez em simplesmente não passar vergonha em alguma situação. Mas quero terminar essa mensagem com essa história. O pessoal do louvor pode vir subindo aqui, para a gente poder manter o nosso horário. Eu estava com a minha esposa, já fazem alguns anos isso, eu já era pastor. E a segunda-feira é nossa folga, então a gente tinha um costume, antes de ter uma filha, de ir para um cinema. E os cinemas que a gente ia, normalmente, eram a segunda, 14h, era a gente, 1 ou 2 casal de velhinho, e uns 3, 4 adolescentes na sessão, normalmente. Mas naquele filme que a gente foi, era um lançamento e tinha muita gente na sessão. Estava quase lotado. Raro e muito diferente para uma segunda-feira à tarde. E a gente foi assistir um filme, eu estava curioso na época, tinham lançado, né, que o livro era muito conhecido, chamado A Cabana. Não quero entrar no mérito da questão nessa mensagem para entrar com relação ao lado espiritual, se é, se não é, se está certo, se está errado, não quero entrar nesse ponto. E não que não seja importante. Mas, em meio àquele filme, me fez pensar em diversas coisas, refletir em algumas situações diferentes. Mas chegando próximo no final do filme, eu senti o Espírito Santo do Senhor falando para mim: vai lá na frente e faz um apelo. Vai lá na frente e faz um apelo. Senhor, não estou na igreja. Vai lá na frente e faz um apelo. Senhor, não conheço essas pessoas. Vai lá na frente e faz um apelo. O filme ia terminando e eu conseguia ouvir as pessoas chorando naquele filme. Eu não sabia se as pessoas eram ou não eram cristãs. Eu quero te falar isso hoje para dizer que, mesmo sendo pastor, eu não sou diferente de você. Eu também erro, eu também falho, e eu não fui lá na frente fazer o apelo. E esse é um dos maiores arrependimentos do meu ministério. Ninguém me pediu para fazer aquilo, ninguém viu, eu não precisava contar isso para você. Mas preparando essa mensagem, eu precisava te contar isso. Não porque eu precisasse colocar para fora, porque sou muito bem resolvido. Mas Deus pediu para te contar porque talvez você tenha falhado. Você tenha talvez derrubado, largado a cruz de Cristo. Talvez tenha se tornado pesado na caminhada. Talvez por um sentimento de autocomiseração, de autoproteção, com vergonha do que as pessoas iam falar, seja lá o que for. Você não fez aquilo que Jesus cumpriu ou simplesmente desistiu da missão que Ele tinha para você. E hoje, mesmo numa mensagem mais curta, por causa do nosso horário, ela não é menos espiritual. Porque hoje Jesus está revelando propósitos. Hoje Jesus está resgatando discípulos, líderes, chamado. Se Deus falou com você, eu quero pedir para você ficar de pé no teu lugar. Você me ama? Jesus perguntando. Cuida das minhas ovelhas. Volta a fazer a obra. Para de ficar esperando o pastor te procurar, um líder te procurar, e manda você logo a mensagem para o pastor: pastor, o Senhor colocou para fora no coração um sentimento pesado. Eu quero dizer para você que eu errei. Eu parei de liderar. Eu larguei da célula. Eu larguei um discípulo no meio do caminho. Eu parei com a missão, eu parei com o propósito, mas está na hora de voltar. E eu entendi isso hoje naquele culto, que foi mais breve, mas que foi igualmente profundo. Está na hora de voltar. O tempo de crise, o tempo de pandemia, o tempo de dificuldade, não é onde a igreja se acovarda, é onde a igreja avança, cresce. Mas estão faltando trabalhadores que, infelizmente, por N razões, eu não sei qual é a sua, mas você sabe, eu queria pedir para você colocar para fora e falar a sua razão agora para o Senhor, e fazer um compromisso com Ele, dizendo: Deus, eu quero voltar a carregar a cruz e demonstrar a marca do amor pelo Senhor, para que as pessoas possam perceber. E não importa se a pessoa que eu discipulo
falta quase sempre, eu vou continuar tentando. E não importa se as pessoas não conseguem entender, e não importa se aquela célula eu estou tentando fazer e não vem quase ninguém, porque quando não vier ninguém, vai ser o tempo que eu tenho com o Senhor, e eu vou começar a mandar mais mensagens, convidar mais pessoas e voltar a falar do Senhor, porque essa é a missão que o Senhor colocou para mim, não para ter mais gente, mas simplesmente cuida das minhas ovelhas. Para de voltar a fazer o que você fazia no passado e volta a amar Jesus ao ponto de carregar a cruz e cuidar das suas ovelhas. Mas hoje Deus falou com mais gente aqui, não só resgatando a missão, mas trazendo o propósito, o chamado. Eu sei que Deus falou com mais pessoas aqui que ainda não entendem na verdade o que é carregar a cruz ou o que é andar com Jesus, porque você nunca convidou a Jesus para ser o seu Senhor e Salvador. E hoje eu quero desafiar a fazer um compromisso com Jesus e começar a andar com Ele e a entender coisas que você não entende, e seja num cinema, ouvir a voz dEle e cumprir a missão dEle. E se hoje você quer convidar a Jesus para ser o seu Senhor e Salvador, levanta a tua mão onde você está, eu quero orar por você.